Muitas descobertas podem nos surpreender, sejam elas feitas por pesquisadores que revelam fatos inéditos sobre o passado da raça humana ou por uma simples fotógrafa que mostrou um segredo guardado há décadas. No vídeo de hoje do Mundo Desconhecido, vamos falar sobre algumas destas descobertas, que vai desde a verdadeira idade da raça humana até uma instalação militar abandonada. Mas antes de assistir ao vídeo, te inscreve no canal, clica no sininho de notificações, já vai deixando aqui teu like, teu comentário é super bem-vindo ao final do vídeo. Colabore conosco para que possamos chegar aos 4 milhões de inscritos e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. O link está aqui abaixo. Mais velhos do que imaginávamos. Uma descoberta no Marrocos colocou em questão a ideia de que os humanos modernos se originaram na África Oriental. Pesquisadores desenterraram na região de Jebel e Hod ossos com 315 mil anos, muito mais velhos do que os anteriormente encontrados na Etiópia, considerados os fósseis humanos modernos mais antigos até então, que tinham aproximadamente 196 mil anos. Esta descoberta apoiou uma nova ideia sobre a evolução humana. Talvez o Homo sapiens tenha evoluído em toda a África, em grupos interligados que se tornaram mais semelhantes ao longo do tempo. Nem todos os grupos pareciam idênticos no início, disseram os cientistas, mas podem ter sido geneticamente próximos o suficiente para serem considerados Homo sapiens. De acordo com essa linha de pensamento, grupos de humanos distantes em todo o continente poderiam ter se tornado mais semelhantes ao longo do tempo, em vez de surgir primeiro numa área da África Oriental e depois se espalhar a partir dali. Herança nada agradável. Cerca de 600 mil anos atrás, a humanidade se dividiu em duas. Um grupo ficou na África, evoluindo para tornar-se o que somos hoje, o Homo sapiens. Já o outro partiu por terra, indo para a Ásia e depois para a Europa, tornando-se o Homo neanderthalensis, mais conhecidos como os neandertais. A princípio, os pesquisadores acreditavam que os neandertais não eram nossos ancestrais, mas uma espécie que evoluiu em paralelo e que foi extinta pelo Homo sapiens. Porém, um estudo publicado em fevereiro de 2020 mostrou que análises de DNA revelaram a presença de genes neandertais no homem moderno, provando que as espécies se cruzaram na Eurásia há 700 mil anos. Esta herança genética ainda seria responsável pela baixa tolerância que alguns humanos têm à dor. Certos genes neandertais, descobriram os pesquisadores, codificam proteínas que transmitem uma sensação aumentada de dor à medula espinhal e ao cérebro. Um outro estudo, publicado em julho do mesmo ano, relatou que uma amostra de pessoas do Reino Unido que tinham esses genes neandertais experimentaram mais dor do que os participantes do estudo que não os tinham. Primeiro instrumento musical. A música acompanha o ser humano há muito tempo. As primeiras imagens de instrumentos musicais foram encontradas em artefatos da Mesopotâmia em 2800 a.C. No entanto, a maioria dos historiadores acreditavam que determinar um tempo específico da invenção do instrumento musical seria impossível, pois muitos deles poderiam ser feitos de peles de animais, ossos, madeira e outros materiais não duráveis. Porém, isso mudou em 1995. Pesquisadores encontraram em uma velha caverna nas profundezas do deserto da Eslovênia uma fogueira neandertal de 60 mil anos e dentro dela o instrumento mais antigo do mundo. Era uma flauta feita a partir do fêmur de um urso das cavernas, tendo 3 furos em sua extensão e uma extremidade afiada para criar o bocal. A descoberta sugere que os neandertais, ao contrário do que se pensava anteriormente, já eram apreciadores de música. Congelado no tempo. Pesquisadores em uma escavação nas montanhas de Altai, na Sibéria, encontraram o túmulo de um príncipe perto de Pazyryk. Logo perceberam que ladrões já haviam passado por ali antes, pois não restava muita coisa naquela tumba. Porém, havia um objeto desprezado pelos saqueadores e que revelou-se ser um item histórico de valor inestimável. Um tapete de 2.500 anos, o mais antigo já encontrado. Testes de radiocarbono revelaram que o tapete Pazyryk, como passou a ser chamado, foi tecido no século V a.C.
As técnicas avançadas de tecelagem e o design sofisticado nele encontrados sugerem que a arte da confecção de tapetes é muito mais antiga, podendo ter pelo menos 4.000 anos. Quando o príncipe faleceu, ele foi enterrado com muitos de seus bens e o tapete estava entre eles. Presume-se que o túmulo tenha sido saqueado não muito tempo depois de que o tapete não foi considerado valioso, tanto que os ladrões não se preocuparam em tapar o buraco onde ele estava. Foi este desleixo que permitiu que o tapete conservasse não só a sua integridade, como também suas cores originais. A combinação da baixa temperatura e a precipitação dentro da tumba congelou o tapete numa espessa camada de gelo, protegendo-o por 25 séculos. Viagem desnecessária? A Lua está coberta de crateras resultantes de impactos de asteroides. Às vezes, as rochas eram lançadas ao espaço e ocasionalmente tomaram o rumo do nosso planeta. Isto foi o que aconteceu há alguns milhões de anos, quando cerca de 30 meteoritos lunares viajaram por 384.400 quilômetros até caírem aqui na Terra, em uma região no noroeste da África. Eles foram encontrados em janeiro de 2017 nas fronteiras do Saara Ocidental, da Argélia e da Mauritânia. O montante corresponde a quase metade de todos os meteoritos lunares que já foram encontrados no nosso planeta. A chuva lunar foi realmente impressionante, não só pela quantidade de exemplares encontrados numa única área, mas também pelo tamanho dos mesmos. O maior deles, chamado de NWA 12691, tinha um pouco mais de 13,5 kg e era maior que Big Muley, a rocha trazida pela missão Apollo 16 em 1972 e que pesava 11,7 kg. E imaginar que a NASA gastou milhões de dólares para recolher rochas lunares, enquanto que aqui mesmo na Terra já havia material suficiente para o estudo da Lua. Base abandonada. A fotógrafa Lana Sator viajava pela Rússia em busca de lugares abandonados. Sua página em uma rede social é dedicada ao turismo industrial, mostrando na maior parte das vezes monumentos da extinta União Soviética. E foi uma série de fotos publicadas em 2020 que revelou algo até então desconhecido. As fotos foram tiradas na ilha Sakhalin, que está localizada ao norte do Japão e é a maior ilha da Rússia, com 948 quilômetros de comprimento e com uma área de 72.492 quilômetros quadrados. As imagens de Sator mostravam pistas de pouso cheias de mato, hangares decrépitos e caças enferrujados, tudo possivelmente abandonado há muitas décadas. Ela então havia descoberto a base aérea de Smirnik, que abrigava o regimento de caças encarregado da defesa aérea de toda a zona marinha do extremo oriente russo. Antigos registros soviéticos revelaram um pouco da história desse lugar. No início do século XX, lá foi construída uma pequena base para o exército imperial japonês, que foi chamada de Keton. Consistia de uma pista de concreto de 1.200 metros de comprimento, pistas de cascalho e cerca de 20 hangares para aeronaves. Em 1945, a União Soviética tomou o controle da ilha e o aeródromo passou a ser chamado de Smirnik. Nos anos de 1960, a base foi reformada e uma nova pista com 2.000 metros de extensão foi construída, além de abrigos de concreto armado para as aeronaves. Mas, em 1994, a base foi fechada e as aeronaves foram transferidas para Komsomolsk-on-Amur, mas aquelas que não tinham mais serventia, como um caça MiG-23 e um avião de treinamento, entre outros, foram deixados nos hangares de Smirnik, onde permanecem até hoje. Você já conhecia estas descobertas interessantes do nosso passado? Gostaria de explorar uma base militar abandonada? Dê a sua opinião aqui embaixo nos comentários, porque ela é muito importante para a gente. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Colabore conosco para que possamos chegar aos 4 milhões de inscritos, se inscrevendo no canal, clicando no sininho de notificações, pois assim você não perde nenhum vídeo nosso postado todos os dias às 18 horas. E também nos siga na conta oficial do Instagram. O link está aqui abaixo, na descrição do vídeo. Um grande abraço para você e até o próximo.